Olá, meus queridos e minhas queridas, meus caros e minhas caras. Eu sou o professor Fábio Brasilino e eu vim aqui hoje falar com os senhores e com as senhoritas diante dessas condições deprimentes que nós estamos vivendo em nosso país, não apenas no nosso país, mas que o mundo vem vivendo. Eu vim falar para você, meus amigos e clientes aí, empresários, e vocês, meus amigos e clientes que são empregados, quais são as alternativas trabalhistas diante dessa crise. Por que eu digo isso? Bom, nós tivemos essa semana a publicação da MP 927, essa MP que deu muita discussão no âmbito das redes sociais, inclusive tendo a revogação de um artigo aí pela MP 928 posteriormente. Portanto, nós precisamos saber quais alternativas nós temos para enfrentar essa crise. E o meu foco de falar para os senhores e para as senhoritas é que esse tema me agrada muito, pois vai ao encontro do que eu trabalhei na minha tese de doutorado, que hoje virou livro, chamado aí Bem Jurídico Empresarial, de prefácio do professor Flávio Tartucci, e que ele está disponível na editora GEM. E nesse livro eu trago aí alguns apontamentos de como a gente compatibilizar essa ideia do credor e ao mesmo tempo também pensar na preservação da empresa. Pois afinal, sem empresa não tem credor, sem empresa os bens sociais que todos estão aí advindos, eles acabam sendo prejudicados. Pois vamos lá à discussão dessa medida provisória. De antemão, já ressalto que essa discussão ela não vai ser com cunho ideológico, então aqui não entrarei no mérito se ela está certa ou ela está errada, ok? Vamos analisar questões fáticas, o que nós temos hoje sobre o plano legal a partir da medida provisória 927. Digo isso, pois já tivemos alguns pareceres, até da própria OAB Nacional, da ANAMATRA, que já disseram pela inconstitucionalidade dessa medida provisória, já era de se esperar esse tipo de questão, mas o fato é que tanto os empregadores como os trabalhadores precisam de uma solução. O fato é inédito, vamos assim dizer, e nós precisamos resolver de alguma forma. Se é a melhor medida provisória ou não, não sei, ok? Poderia ter sido feito diferente? É óbvio que poderia ter sido feito diferente, ok? Mas, entretanto, é o que nós temos para a atualidade. Assim como tivemos diversas discussões com a reforma trabalhista, me parece que não seria diferente essa. Portanto, vamos deixar aqui de lado aquele discurso que muitas vezes ele está mais sob um ponto de vista ideológico, aquele discurso apaixonado de ser contrário ou a favor, sabe aquela coisa, ai governo, sou contra, ou aquela coisa, é coisa da esquerda, eu sou contra. Não, nós temos que esquecer essas questões nesse momento. Claro que toda fala ela vem condicionada com as perspectivas daquele que está, né, explanando. Entretanto, na medida do possível aqui, o direcionamento será no sentido do que nós temos hoje de medidas provisórias. E também vou trazer para os senhores e para as senhoritas alguns problemas práticos que nós podemos enfrentar futuramente. Mas, por enquanto, será a medida que nós temos, o que nós temos em termos legislativos. Pois bem. Bom, a medida provisória 927 de 2020, para quem não sabe o que é uma medida provisória, ela é como se fosse uma espécie de lei que ela é feita, aliás, ela é um ato normativo que é feito pelo presidente da República e tem como requisitos a urgência e a relevância daquilo que vai se tratar. E a diferença da medida provisória para uma lei é que, a princípio, a medida provisória ela é feita apenas pelo presidente e ela já passa a vigorar no país, que é isso que nós precisamos diante de uma epidemia. Claro que ela vai ser discutida e ela pode ser não aprovada pelo Congresso, mas o fato é que atualmente nós temos todas essas regras que eu vou falar para os senhores e para as senhoritas em vigor no país. Ou seja, é uma lei que ela vem de uma ordem do presidente, vamos assim dizer. Então, ela não passa por aquele processo legislativo cumprido antes. E, de antemão, já falo que essa medida provisória 927, ela já foi alterada pela medida provisória 928, principalmente no que tange ao artigo 18, que falava aí da possibilidade de suspensão dos contratos de trabalho. Esse artigo aí foi bastante debatido nas redes sociais, muitas pessoas estavam achando que poderia suspender qualquer
empregador poderia suspender o contrato de trabalho quando na realidade não era, ok? Mas como foi revogado, então não interessa mais pra gente. Não vamos cair naquele debate político ideológico, porque o que interessa aqui para nós é saber o que fazer com a minha empresa, saber o que fazer para eu preservar os empregos, para eu preservar essa fonte de bens sociais que é a empresa. Pois bem, a medida provisória ela começa lá no seu artigo 1º colocando os seus objetivos. Então é muito comum que quando eu faço uma legislação, o primeiro artigo ele vai falar qual que é o objetivo, para que serve aquela legislação. Seria uma espécie de justificativa para o jurisdicionado, para nós, o porquê que eu estou fazendo aquilo. E o artigo 1º, ele fala que o objetivo dessa medida provisória seria preservar os empregos. Por que ele diz isso? Qualquer alteração que eu faço em matéria trabalhista sempre é uma alteração muito sensível. Por quê? A nossa Constituição Federal, por mais que ela, no seu artigo 170, deixa claro que nós estamos diante de uma Constituição capitalista, entretanto, os valores do trabalho humano e os valores sociais, eles são de tamanha importância. Inclusive, nós temos um rol de direitos trabalhistas específico no artigo 7º da Constituição. Portanto, qualquer questão que eu vou alterar, ela tem que ser feita com muita sensibilidade, no sentido de eu justificar o porquê direitos que outrora nós conseguimos, agora eu não vou ter mais. Estão me entendendo? Dentro dessa perspectiva, a legislação ela vem e fala, bom, a ideia aqui, o objetivo dessa lei é preservar empregos. E por que ela vai preservar empregos? Aqui ela coloca que é uma legislação específica enquanto durar a calamidade pública devido ao coronavírus, o Covid-19, ok? Então não é algo que vai ser para sempre. Esperamos, pelo menos, né? Tem que ser algo transitório. E a própria legislação ela já vem no seu artigo 2º e declara o estado de calamidade pública. Portanto, todos os objetivos aqui dessa medida provisória, dessa lei lato sensu, é no sentido de preservar empregos durante a calamidade pública e ela declara a calamidade pública. E uma questão que já era muito discutido no direito do trabalho, que os meus amigos do direito do trabalho não gostam muito, mas eu particularmente sou a favor, que seria a possibilidade de acordo individual. Então eu tenho a possibilidade aí de um acordo individual. O que isso quer dizer? Quer dizer que tanto empregador quanto empregado podem individualmente celebrar acordos. Ai, professor, mas isso é complicado porque o trabalhador é a parte mais fraca. Sim, tudo bem. Em regra, o trabalhador de fato é a parte mais fraca, mas nós não podemos tratar o trabalhador como uma pessoa incapaz, ok? Que ele não é. Então, o mínimo para fazer esses acordos de forma individual, ele tem que efetivamente poder fazer, beleza? Então eu vejo com bons olhos essa possibilidade de acordo individual, pois só para vocês terem um exemplo, eu me lembro que eu na condição de professor, doutor em direito, eu não posso fazer um acordo individual com meu empregador em algumas questões que são convenientes para mim, como por exemplo dar aula num dia à noite até às 11 horas da manhã e no outro dia de manhã às 8 horas. Que para mim muitas vezes é muito adequado, entretanto, do ponto de vista trabalhista, eu não respeitei o intervalo entre as jornadas, estão vendo? Então, eu sempre fui muito a favor aí de que fosse possibilitado esses acordos aí, que eles sejam feitos de forma individual. Claro que tudo na linha muito tênue entre o ousado e o ridículo, mas nós temos aí que reconhecer que nem todo trabalhador, nem tudo no direito do trabalho está lá entre capeta e anjinhos, ok? Então o empregador nem sempre é o capeta e o empregado nem sempre é o anjinho. Pois bem, então primeiro a lei já declara o seu objetivo, deixa muito claro que é a ideia de preservar empregos. Ao meu ver, implicitamente ela também se preocupa com a preservação da empresa, e isso eu discuto muito no meu livro, na minha tese de doutorado. Eu acredito nisso, eu entendo que nós temos que resguardar esse patrimônio mínimo empresarial, e ela declara aí a calamidade pública. Ou seja, enquanto perdurar essa pandemia, enquanto eventualmente não for revogada essa medida provisória, se eventualmente for transformada em lei, fica declarada aí a calamidade pública. Bom, o
que o empresário pode fazer? Então, agora, acabei de ver uma notícia aqui em um grupo do WhatsApp, que Londrina, por exemplo, já declarou que as indústrias têm que ser fechadas e que não pode ter mais nenhuma obra. Ou seja, em outras palavras, na cidade de Londrina, por exemplo, nós vamos ter tudo parado. Beleza? Claro que quando nós pensamos em empresa, e isso até no meu canal vocês podem analisar lá e ver uma aula chamada O que é empresário. Quando nós pensamos em empresa, do próprio conceito de empresário, do artigo 966, pressupõe que tem que ser uma atividade econômica e ele assume os riscos, ok? Sob um ponto de vista moral, é até válido que o empresário assuma os riscos, pois afinal, quando ele tem lucro, ele não divide com ninguém. Estão vendo? Ele vai dividir com seus sócios lá, ou ele vai pegar para si, se for um empresário individual. Então ele não vem ao trabalhador, salvo algumas exceções, e divide o seu lucro e dá uma participação nos lucros. Então, de um ponto de vista moral, se ele que tem o lucro, ele que vai ter o prejuízo também. Isso aí em situações comuns. Entretanto, nós estamos diante de uma exceção, de uma exceção da exceção, vamos assim dizer, pois é inimaginável o que poderia acontecer que nem não está acontecendo hoje. Talvez Raul Seixas tenha previsto, né, o dia que a Terra parou, mas o fato é que nas relações negociais nós não prevíamos uma situação como essa. Então, o que fazer? Eu não posso, de um lado, deixar, de fato, o trabalhador sem receber, só que, de outro lado, também eu tenho a grande maioria de empresários que não conseguem sobreviver sem faturar. Isso é um fato. Ai, professor Fábio, ai, mas isso aí tem que estar. Será que o Estado aguenta isso? Que o Estado vai ter que tomar suas medidas, ele vai. Mas a princípio, nós temos que pensar o que o empregador, o que o empresário pode fazer. Pois bem, o artigo 3º dá algumas opções que foram já até adotadas aí por algumas empresas e instituições, que seriam elas, que está lá no artigo 3º, o teletrabalho, antecipação de férias individuais, concessão de férias coletivas, aproveitamento e antecipação de feriados, banco de horas, suspensão de exigência administrativa em segurança de saúde e trabalho, diferimento do recolhimento de FGTS. Ou seja, o próprio artigo 3º traz lá o que você, na condição de empresário, de empregador, o que você pode fazer. É bem-vindo isso? Sim, é muito bem-vindo, porque até agora os empregadores eles estavam tomando algumas atitudes, mas muitas vezes a revelia de uma normatização legal, de uma fonte normativa. E o que nós sabemos que para especializada, para a Justiça do Trabalho, isso é muito arriscado, porque nós não sabemos o que passará na cabeça de um juiz de trabalho, né? Costumo brincar que cabeça de juiz e bunda de neném, a gente nunca sabe o que acontece. Quando é na especializada, então, Deus me livre. Mas vamos lá analisar todos esses pontos aí que a medida provisória traz para nós como possibilidade de enfrentamento ao coronavírus, ok? Lembrando sempre que essa situação é uma situação excepcional, ou seja, todos nós, infelizmente, vamos sofrer de alguma forma. Bom, o que é teletrabalho? Teletrabalho é algo que não se vem discutindo de agora, ok? Algum tempo já vem se discutindo quanto à possibilidade do teletrabalho. Isso traz várias consequências práticas em termos de como que eu controlo jornada, como que é a questão da produtividade, enfim. São várias discussões que está em volta aí nesse tema. Mas o fato é que, por exemplo, no âmbito do TJ Paraná, o próprio tribunal já determinou que fosse feito o teletrabalho. E me parece que as ações, assim, enfim, os processos, claro que eles estão suspensos, mas me parece que eles vêm funcionando. Isso eu tenho visto, tenho acompanhado aqui todos os meus processos. Eu, por exemplo, não parei de cumprir os prazos, enfim, lógico que aquele processo que interessa a gente para de cumprir, né? Mas nos processos que me interessa a evolução, eu não parei de cumprir prazo. Então, nós estamos trabalhando normal, assim como os estagiários, assim como os demais servidores, e aí incluído, claro, obviamente, os magistrados e desembargadores. Então, todo mundo está trabalhando, beleza? O que nós não estamos tendo é atendimento presencial e prazos. Por que nós não temos prazos? Porque não tem como eu colocar um oficial de justiça para cumprir.
Não tem como eu mandar uma notificação, porque o carteiro vai ter que cumprir. Então, tem algumas coisas que não dá. Então, os prazos precisam ser suspensos, mas o processo não pode parar. E essa ideia do processo não pode parar, isso ocorre em diversas situações. Porque com o advento das tecnologias, cada vez mais a presença física ela não se faz tão necessária, não é verdade? Então, nós estamos nos adaptando a isso daí. Eu não acredito que a presença virtual ela supra a necessidade da nossa presença física, ok? Então é comum, nós precisamos. Seria muito diferente eu estar dando essa palestra, vamos assim dizer, para os senhores e para as senhoritas ao vivo e eu estar falando aqui. Estão vendo? Mas o fato é que a tecnologia está aí e nós temos que utilizá-la quando pertinente. Primeiro ponto, é uma prerrogativa do empregador. Estão vendo? Então você que é empresário que decide se vai ter ou não. E isso independe de acordo. O que me importa dizer é uma prerrogativa total sua na condição de empresário em adotar o teletrabalho. Claro que você tem que fazer essa comunicação com pelo menos 48 horas. Então você precisa comunicar com 48 horas, isso é uma coisa muito importante. Pode ser por escrito, pode ser por e-mail, pelo WhatsApp, da forma que achar conveniente. E se é uma prerrogativa sua, por óbvio que você vai ter que arcar com os custos referente a isso. E, eventualmente, se o empregado não tiver condições, sob o ponto de vista de ter equipamento, de ter internet, ou enfim, se ele tiver que melhorar a internet dele, vamos pensar, pode ser acordado um reembolso. Aí vocês fazem um acordo individual, então imagina, olha, eu não tenho internet na minha casa, eu utilizo os dados do meu celular, ou vou ter que implantar uma internet, ou enfim, vou ter que aumentar os dados do meu celular para que eu possa rotear e fazer isso. Você vai me pagar? Beleza, faço o acordo e assim que eu tiver aqueles gastos, o empregador tem 30 dias para reembolsar. E caso eventualmente o empregado não disponha de equipamento, por óbvio que é o empregador que tem que assegurar a possibilidade e os equipamentos para que ele faça, ok? Ele tem que disponibilizar esses equipamentos. Caso ele não disponibilize, considera-se que o tempo que o empregado está na sua casa, que o funcionário está na casa, que ele está à disposição da empresa, ele vai receber todas as suas verbas normalmente. Claro que, a depender do trabalho que dá para fazer nessa modalidade, é muito difícil a pessoa não ter esse acesso aí. Mas, enfim, se não tiver, o empregador tem que se virar, ok? Lembrando sempre que as relações de trabalho, elas têm que ser pautadas, assim como todas as relações negociais, tem que ser pautada na boa-fé. Então, não adianta eu também ficar, mas eu não, meu computador eu não vou usar, bababá, muitas vezes, porque daí também você acaba inviabilizando essa questão, muitas vezes só para você ficar lá à disposição. E lembrando que a dispensa sem justa causa também é uma prerrogativa do empregador. Então, assim, estamos em momentos de crise, e momentos de crise demandam decisões e ações conjuntas em algumas situações, beleza? Bom, uma questão que foi até próprio parecer da OAB critica, mas enfim, o parecer da OAB já era de se esperar que fosse criticar, porque ele foi feito pela Comissão de Direitos Sociais e o presidente da OAB Nacional, não é público e notório o viés que ele tem do ponto de vista político, vamos assim dizer, que é quanto à possibilidade de antecipação de férias, ok? A priori, as férias, ela surge aí como uma necessidade que os funcionários têm para que ele possa lá descansar sob o ponto de vista não tanto do corpo, vamos assim dizer, mas principalmente sob o ponto de vista mental. Por que eu falo muitas vezes do ponto de vista mental? Muitas vezes você sai para viajar se você se rebenta mais, não é verdade? Você fica cansado pra caramba, mas a cabeça, nossa senhora, a cabeça tá em outro lugar. Então as férias ela tem essa característica e a priori você teria que comunicar em 30 dias, então essa comunicação durante esse momento, essa calamidade, ela passa a ser de 48 horas e não mais desses 30 dias, estão vendo? E ela é uma prerrogativa do empregador, ou seja, o empregado não pode se recusar. O empregador comunicou, ele vai ter que tirar férias, ok? Claro que sempre a rescisão do contrato ela é possível. Algumas questões que está lá entre os artigos 6º e 10 da MP.
tem que ser superior a 5 dias, então coloca esse requisito temporal. Uma característica também, que é independente de já ter direito adquirido aquelas férias. Então, pode ser que eu não tenha ainda o período aquisitivo. Estão vendo? Então, imagine que eu comecei a trabalhar faz 2 meses. Eu não tenho direito às férias. Ela pode ser aí utilizada. E a própria MP, ela vai além disso. Além de ser independente de eu ter já adquirido as férias, ou seja, eu entrei naquele ano no período aquisitivo, mas eu não cumpri todo o período aquisitivo. Ela possibilita que, inclusive, períodos futuros. Então, imaginando aí que eventualmente alguma empresa possa dar férias aí referente a 2 períodos aquisitivos. Nesse caso específico, tem que ser mediante acordo, ok? Então, precisa fazer o acordo entre a empresa e o trabalhador. Precisamos ter essa questão. O adicional das férias, ele vai poder ser pago junto ao 13º, então não necessariamente eu preciso pagar agora. Então, como que funciona em regra as férias? Você vai receber o seu salário, o salário das férias e mais 1/3 condicional. Então, não precisa disso. Você vai continuar recebendo seus salários de forma comum e no 13º você vai receber 1/3. Por exemplo. Isso, na realidade, eu sempre achei interessante. Eu dava aula numa instituição e a instituição fazia isso. Então, eu tinha as férias no período de férias escolares, só que o meu período aquisitivo era em abril. Então, todo abril eu recebia 1/3. Eu particularmente achava até melhor isso acontecer, mas não é o que a legislação, regra geral, nos diz. Portanto, vem a MP e possibilita isso. É uma espécie de moratória legal. Moratória significa aí que eu possibilito uma forma de pagamento diversa daquela que seria a princípio. E no que tange aos trabalhadores da saúde, essas férias podem ser suspensas. Então, você, trabalhador de saúde, infelizmente, se você está em férias, você pode ser convocado a qualquer momento. Ok, meus queridos? Vamos lá. Bom, além disso, a MP também possibilita a concessão de férias coletivas, ou seja, se a gente pensar agora na situação de Londrina, que as indústrias terão que fechar, pode ser uma boa opção aí de dar férias coletivas. Nesse caso aí também é uma prerrogativa do empregador. Essa comunicação tem que ser de 48 horas. E alguns pontos interessantes referente às férias coletivas é que não é aplicável, não são aplicáveis o limite máximo dos períodos anuais e nem o limite mínimo de dias corridos, que normalmente é. E também a dispensa de comunicação dos órgãos. Ou seja, é algo que você, empregador, vai lá e férias coletivas a partir de tal dia, com 48 horas de antecedência, ok? Sem maiores exigências. Vamos lá. Bom, uma discussão, um ponto aqui que deu discussão também, quem tiver interesse, dá uma olhada no parecer da OAB, ele faz alguma fundamentação sob um ponto de vista principiológico do direito do trabalho. Ao meu ver, um tanto quanto solipsista, mas enfim, é um posicionamento que a gente tem que respeitar. É a questão do aproveitamento e antecipação dos feriados. Também é uma prerrogativa do empregador, prevê aí uma comunicação de 48 horas. E a questão é que você, na condição de empregador, então você pode pegar o seguinte, você já olha no calendário quais serão os feriados que vão existir. E de antemão você fala, olha, você está parando esses dias aqui pelo feriado tal, tal, tal e tal. Então você troca esses feriados. Ok? Aí a exceção é a questão do feriado religioso, que daí depende de um acordo individual em respeito à religião das pessoas, ok? Em respeito a um direito sagrado aí a cada um adorar ao seu Deus. Mas fora isso, os feriados nacionais, independência, por exemplo, pode ser negociado. Eu não sei o porquê se faz uma crítica disso, porque muitas vezes é comum essa troca de feriados, principalmente quando eu quero emendar, então é comum, é muito feito, principalmente feriado municipal. A maioria dos trabalhadores até gostam de fazer essa troca de feriados, então isso daí é algo que já ocorria, que já acontecia em termos práticos, entretanto que numa situação de calamidade pública, a legislação vem e coloca como uma prerrogativa do empregador. Claro que não está numa situação confortável para ninguém.
É claro que aqui vocês podem observar que várias prerrogativas são do empregador, mas tem que ser, porque é o empregador que vai arcar com os maiores ônus. E nós temos que pensar que a gente precisa preservar essas empresas. Não tem como a gente sair de uma calamidade dessa sem ter um mínimo de prejuízo a todos os players que estão envolvidos nessas atividades, ok? Então isso vai ter, problema vai ter. Como vamos minimizar? Pois bem, possibilitou-se também com a MP a adoção de banco de horas. O que é banco de horas? Banco de horas significa que eu deixo de trabalhar e vai se computando lá as horas que eu teria que ter trabalhado. E futuramente eu posso fazer horas a mais do meu horário de trabalho. Nesse caso do banco de horas, se faz necessário um acordo, seja coletivo ou individual. Então, precisa ser acordado entre as partes. E essa compensação futura aí, ela é uma prerrogativa, ela é um critério do empregador. Então, ele vai falar como que vai ser essa compensação. E ela não pode exceder a 2 horas diárias. Então, se você trabalha 8 horas, vai poder trabalhar no máximo 10 no dia, vamos assim dizer, ok? Banco de horas já é algo que é comum em algumas atividades também. Óbvio que não é interessante o banco de horas, mas enfim, estamos diante de uma situação excepcional. E um ponto que poderia chamar um pouco a atenção nessa MP também são os artigos 15 ao 17, que fala da suspensão de exigências administrativas em matéria de saúde do trabalhador e segurança do trabalhador. Eu confesso que quando eu vi o título, falei, minha Nossa Senhora, nós estamos diante de uma pandemia, de uma situação de calamidade, e ainda a gente vai se preocupar com a segurança do trabalhador? Não, na realidade não é isso. Quando eu fui ler a medida provisória, até acho viável que ficasse dessa forma. Primeiro ponto, dispensa exames ocupacionais, os quais deverão ser realizados 60 dias após o fim da calamidade. Gente, convenhamos, exame ocupacional é uma flácida palavra para acalentar bovinos. Em outras palavras, é conversa mole para boi dormir. Você vai lá, o médico te dá uma benzida e assina o seu atestado. Quando você não vai lá e o médico só assina o atestado. Então me desculpe, mas eu acho uma norma muito burra, né? Me desculpe aí os médicos que muitas vezes cobram R$ 30 para fazer essa consulta. Mas enfim, é uma norma que, sob o ponto de vista da empresa, só gerava custo. Porque quando você apresenta os exames ocupacionais na Justiça do Trabalho, nunca se aceita. Então fala, o cara tá com problema de saúde, uma doença ocupacional. Você pode ter feito todos os exames ocupacionais da vida. Se na perícia der que aquilo ali é decorrente do trabalho, você vai ser condenado. Então não serve para nada esses exames ocupacionais. Bom, claro que algumas empresas que têm aí um médico coordenador desse programa de proteção e de saúde, caso ele entenda como necessário, como prudente, ele pode realizar. De repente, eu estou falando assim de uma maneira geral, mas pode ser que alguns exames ocupacionais, como por exemplo para o pessoal da saúde, ele seja mais sério, né? Então, de repente, o médico fala, não, pera lá, não vamos ter que fazer esses exames aí de uma forma um pouco mais robusta e continuar, principalmente diante da situação da pandemia, né, pessoal? Convenhamos. Coitado dos nossos amigos da saúde. Eu não queria estar na pele deles. Bom, ocorre também a dispensa do exame demissional. E vai servir o mais recente que foi feito, então não vai precisar fazer. Outra coisa que ocorre aqui, sob o ponto de vista de suspensão dessas exigências, é a suspensão dos treinamentos. Falar em treinamento é até engraçado, né? Porque ninguém vai estar trabalhando, então para que fazer treinamento? Mas enfim, eles deverão ser feitos até 90 dias após o fim da calamidade, ou também ele pode ser feito via EAD. Algo interessante que nós brasileiros, lógico que a EAD é grande, é crescente no nosso país, mas nós não estávamos tão acostumados, né? E o AED está se tornando aí uma realidade e uma forma de manter as pessoas buscando conhecimento, ok? E poderá ser suspensa eleições de comissões internas, enfim, algumas questões que não são tão relevantes para nós, beleza? Bom, uma coisa interessante que essa MP vai colocar lá nos artigos 19 ao 25, que é o diferimento do recolhimento de FGTS. Então, de certa forma, já é o governo aí que diz que vai fazer várias questões que podem ajudar os empresários. Espero que os faça, ok? Modelo neoliberal, ó,
está caindo para baixo. Nós precisamos da intervenção do Estado, querendo ou não, e nesse ponto aí, governo que aumente a dívida pública e salve essas empresas. É um apelo que esse pobre mortal aqui vos faz, ok? Precisamos salvar as nossas empresas, os nossos empresários. Nós precisamos resolver esse problema, ok? Pois bem, em relação ao FGTS, eu achei uma medida coerente, suspende a exigibilidade do recolhimento. Ou seja, não é que você, trabalhador, vai perder o dinheiro, o direito. É que você, trabalhador, não vai ter o recolhimento do FGTS agora. E considerando o valor que dá em termos de juros, enfim, do que o FGTS rende para você, não vai fazer diferença nenhuma na sua vida, ou muito pequena. A não ser que você ganhe muito, que daí também não vai fazer diferença porque você já é rico. Mas enfim, as competências de março, abril e maio, lembrando competência de março, pagamento é agora em abril, tá? E assim subsequentemente. Poderá ser parcelado sem multas e sem encargos. Porque isso é importante. Nós não podemos, nesse momento, pensar em encargos. Nós temos que resolver o problema dos nossos empresários, ok? Via reflexa, claro, pensando nos nossos trabalhadores. E poderá ser parcelado como? Em 6 vezes. Então, uma moratória legal aqui, 6 parcelas após julho de 2020. Detalhe, senhores contadores, precisa ser declarado tudo certinho, ok? Porque se não for declarado tudo de forma correta, você será o empresário, a empresa para a qual você trabalha, para que você presta serviço, será declarada como devedora. Ela entrará em mora. Não se aplica isso daqui. Caso de rescisão do contrato de trabalho, vou ter que antecipar o pagamento, obviamente, então eu pago ali na rescisão. E durante todo esse período, você na condição de empresa, fica ainda possibilitada a emissão de certificado de regularidade. Então você está regular. Nós estamos diante de uma moratória legal. Bom, meus queridos e minhas queridas, como eu disse, a ideia aqui é de fazer uma análise da própria MP e não entrar ao mérito. Claro que isso futuramente nós poderemos ter muitas discussões no âmbito dos tribunais, mas pelo menos sob um ponto de vista da boa-fé, sob um ponto de vista de segurança jurídica, vocês, empresários, empregadores, poderão ter uma base normativa para tomar as suas ações. Então, melhor com isso do que sem isso, vamos assim dizer. Fiquem todos com Deus e que Deus nos ajude aí a superar tudo isso que estamos passando agora. Qualquer dúvida, vocês ficam à vontade para entrar em contato comigo. Terei o maior prazer de esclarecer os senhores e as senhoritas. Abraço.